Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irmãs, espero que todas estejam bem. Essa é a nossa aula 1.2, a nossa aula de apoio do módulo 1. Conforme nós vimos na aula de introdução deste módulo, toda semana nós postaremos duas aulas, uma mais voltada para a teoria e a outra mais voltada para a prática. A aula mais voltada para a teoria já foi postada no nosso canal no YouTube e essa é a aula mais voltada para a prática da religião islâmica. Nosso compromisso, irmãs, deve ser de praticar o que for aprendido gradativamente na esperança de obtermos a recompensa de Allah. Então, fica com o seu caderninho, com a sua caneta, anota se tiver alguma dúvida, ouça de novo o áudio para que você consiga sintetizar, para você consiga fixar bem aquele conhecimento que vai ser transmitido para você nessas aulas, ok? E hoje, na nossa aula prática, nós falaremos sobre o wudu, a ablução. A palavra wudu em árabe vem de limpeza, bonito. Religiosamente significa lavar alguns membros do corpo e passar a mão sobre eles com a intenção de se purificar para adorar Allah. Abra-se ao Corão no capítulo 5, versículo 6, em que Allah disse: Ó crentes, sempre que vos dispuserdes a observar a oração, lavai o rosto, as mãos e os antebraços até os cotovelos, esfregai a cabeça com as mãos molhadas e lavai os pés até os tornozelos. E se estáis junub, purificai-vos, porém se estiverdes enfermos ou em viagem, ou se um de vós chega de onde se fazem as necessidades, ou se haveis tocado as mulheres e não encontrais água, dirige-vos a uma superfície pura, tocai-a com as mãos e roçai as faces e os braços a guisar de ablução. Allah não deseja fazer-vos constrangimento algum, mas deseja purificar-vos e completar sua graça para convosco, para serdes agradecidos. Há vários ditos, irmãs, que demonstram a importância da purificação no Islã. Está relatado no Sahih Muslim que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: a purificação é a metade da fé. Existem adorações, irmãs, que só podem ser feitas se a pessoa estiver em estado de purificação. Por exemplo, rezar, tocar ao Corão, circular a Kaaba. E também existem algumas adorações que não precisam da ablução para que elas sejam aceitas. A exemplo disso, podemos citar aquela súplica livre que você faz para Allah Subhanahu wa Ta'ala pedindo aquilo que você quer. Então, você não precisa obrigatoriamente estar de wudu para que essa adoração seja realizada. O wudu é obrigatório para todo muçulmano, adulto, ou seja, após a puberdade, e são. Isso significa que os não muçulmanos, as crianças e os loucos não têm a obrigação de fazer a ablução islâmica. As condições, ou seja, tudo aquilo que deve existir antes da adoração ser realizada, né? Então, as condições do wudu que deve existir para que ele seja considerado válido é a pessoa estar na fase da consciência, a água estar pura. Então, você vai fazer a ablução com uma água purificada, com água limpa, né? Outra condição, você deve ter a intenção, antes de começar a fazer o wudu, você deve ter intenção de fazer o wudu. Não, vamos supor, a pessoa tem a intenção de tomar banho. Então, ela tomou um banho, ela não fez wudu. Então, antes de você fazer o wudu, você vai ter a intenção de que você vai fazer a ablução islâmica. Outra condição, estar purificado das urinas e das fezes. Isso significa que, se a gente vai fazer as nossas necessidades no banheiro, depois a gente terminar, a gente deve nos purificar, preferencialmente com água, ou com a ausência da água, nós podemos utilizar o papel higiênico, por exemplo, sempre em números ímpares, no mínimo 3 vezes. Né? E também podemos fazer um conjunto dos dois, utilizar papel higiênico e utilizar água para fazer a purificação. Outra condição para que o wudu seja válido é que não deve existir barreira entre a água e a parte do corpo que está sendo lavado. Isso significa que, se você estiver de esmalte, por exemplo, antes de você fazer a ablução, você pega a acetona, retira todo o esmalte, para que não exista barreira entre a água e a sua unha.
E assim, essa é uma das condições para que o wudu seja válido. Bom, nós já conhecemos as condições, agora nós vamos conhecer os atos obrigatórios, ou seja, tudo que deve existir durante a ablução para que ela seja válida. Estes atos são lavar o rosto, incluindo o nariz e a boca, lavar as mãos até os cotovelos, a cabeça, que inclui passar as mãos úmidas no cabelo, na orelha, lavar o pé até o tornozelo e fazer tudo na sequência. Isso significa que eu não posso, por exemplo, falar, vou fazer wudu. Aí você vai lá, lava a mão. Aí depois você fala, vou fazer faxina, já volto. Aí você vai lá, ou vai ver a comida que está queimando, mexe lá a comida, volta. Aí você vai lá e lava o rosto. Depois você vai ver a criança que chorou, volta, lava os pés. Não, você vai se concentrar, vai falar, agora eu vou fazer a ablução. E faz tudo na sequência. Um órgão sendo lavado após o outro, tá? Outro ato obrigatório é que ele deve ser feito em ordem, conforme relatado no Alcorão e conforme era feito pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso significa que você não vai começar a fazer a ablução pelo pé, né? Então, você vai começar pela mão e lavar a boca, né? Lavar o nariz, o seu rosto, tudo na ordem, conforme relatado no Alcorão e na Suna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bom, agora que nós já aprendemos as condições e os atos obrigatórios da ablução, para que ela seja considerada válida, nós vamos aprender a suna do wudu, ou seja, todos os atos que, apesar de não obrigatórios, são recomendáveis. Ou seja, se nós fizermos, nós ganharemos recompensa. Tá? Então, é recomendável dizer Bismillah, abre aspas. Irmãs, por que eu estou abrindo aspas aqui? Porque de acordo com alguns sábios, dizer Bismillah antes de fazer o wudu é obrigatório. Então, como há divergência, por via de segurança, vamos procurar sempre falar Bismillah antes de fazer o wudu, ok? Então, outro ato sunna, outro ato recomendável, começar pelo lado direito e depois ir para o lado esquerdo. Lavar cada membro 3 vezes, com exceção da cabeça. Esfregar os membros que estão sendo lavados na ablução, né? Então, ao invés de só passar uma água, esfregar, limpar bem. Exagerar na limpeza da boca e do nariz, exceto se você estiver de jejum, né? Para que não corra o risco de você acabar engolindo água, então você evita exagerar quando você estiver de jejum, mas quando você não estiver, você procura exagerar na limpeza da boca e do nariz, assim como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. Lavar a barba, no caso dos homens, também é um ato suna do wudu. Fazer a recordação quando terminar, dizendo Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu, que significa o testemunho que não há divindade além de Allah e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que quem realizar o wudu cuidadosamente, em seguida afirmar este testemunho, terá 8 portas do paraíso abertas para ele, e então essa pessoa poderá escolher por qual porta ela quer entrar. Isso foi narrado no Muslim. Lavar a mão primeiro antes de ir para o rosto também é outra suna do wudu. E fazer a súplica, ó Allah, faze-me entre os que se voltam para ti arrependidos e faze-me entre aqueles que são limpos e puros. Isso foi narrado no Sahih at-Tirmidhi. Dizer essa suna também, inshallah, se você conseguir repeti-la após fazer a ablução, você terá recompensa. Bom, irmãs, agora que nós já aprendemos os atos suna do wudu, eu queria também passar para vocês o que estraga o wudu, né? Então, o que faz, qual ato, qual ocasião que ocorre de estragar o wudu, de fazer com que você precise renovar o wudu, fazer o wudu novamente, para que você entre em estado de pureza. Então, estraga o wudu, tudo que sai da parte íntima, no caso das nossas necessidades, certo? Então, urina, fezes, gases, quebra o wudu, estraga o nosso wudu. Toda impureza que sai do nosso corpo, sangue, vômito, perca de consciência, dormir, desmaiar, também
faz estragar o nosso wudu. Tocar a parte íntima sem barreira, de acordo com alguns sábios, com vontade sexual, também vai quebrar o wudu da pessoa. Sair do Islã, vamos supor que a pessoa falou, né, de tarde ela pegou e falou, eu tô saindo do Islã, não quero mais ser muçulmana. Aí, à noite ela falou, não, eu tava brincando, me arrependi. Aí ela tem que fazer o wudu. Tá? Comer carne de camelo, de acordo com um sábio, precisa também ter a renovação do wudu, porque a pessoa quebra o wudu se acontecer dela comer carne de camelo, de acordo com a opinião desse sábio, ok? Quando que o wudu se torna obrigatório, irmãs? O wudu vai se tornar obrigatório quando a oração se tornar obrigatória para a pessoa. Então, quando ela for fazer uma adoração que precisa do wudu, por exemplo, realizar o tawaf ao redor da Kaaba, ela vai precisar fazer o wudu. Quando ela for rezar, ela vai precisar fazer o wudu. Por quê? Porque a oração, para ser aceita, precisa que a pessoa esteja purificada, precisa que a pessoa esteja com o wudu realizado. Então, o wudu vai se tornar obrigatório quando aquela adoração que ela precisa fazer exigir a ablução. Tá? Então, nós citamos o exemplo da oração, o exemplo do tawaf, né, de circundar, o ato de circundar a Kaaba, em Meca. Outro exemplo também, tocar no Alcorão. Né? Os sábios dizem, irmãs, que aquele Alcorão é todo em árabe, tá? Não é esse que a gente tem com as traduções em português, ele não é considerado Alcorão, ele é considerado um tafsir, né? Um livro que contém os significados do Alcorão. Mas, de acordo com alguns sábios, aquele Alcorão em árabe, então este é aquele que não pode ser tocado se a pessoa não estiver com wudu. Então vai tocar um Alcorão em árabe, faz o wudu antes, tá? E Allah sabe mais. Quando que a ablução se torna sunna, recomendável, tá? Então a gente viu quando que o wudu se torna obrigatório, ou seja, você precisa estar com wudu. É obrigatório que você esteja naquelas situações que a gente acabou de citar. E agora nós veremos quando que o wudu se torna recomendável, quando que ele se torna sunna. Então, antes de dormir, é recomendável que a pessoa faça o wudu. Quando a pessoa estiver com raiva, né, então também, está nervoso, está com raiva, vai e faz o wudu, é recomendável também. Quando a pessoa quiser repetir a relação sexual com o cônjuge, né? Então a pessoa teve relação com o marido, com a esposa, então dali um tempo quis repetir a relação sexual, então é recomendável que antes de repetir a relação sexual façam a ablução. Comer, né, no caso, ou dormir também após realizar a relação sexual, também é recomendável. Quando a pessoa fazer o ghusl, que é o banho completo, que nós vamos também ver em outra aula, inshallah, então, quando ela for fazer o ghusl, também é recomendável que a pessoa faça o wudu, faça a ablução. E agora, irmãs, nós vamos para a descrição de como que o wudu é feito, contendo as partes obrigatórias descritas no Alcorão e em partes da Sunna, e as partes Sunna que são relatadas na tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é a maneira como o profeta fazia a ablução dele, ok? Eu postei um vídeo no módulo de introdução para vocês de como fazer o wudu, e eu vou deixar na descrição desse vídeo também outro vídeo de como fazer a ablução, ok? Então, vamos para a descrição de como o wudu é feito, contendo as partes obrigatórias e as partes recomendáveis. Primeiro, fazer a intenção de realizar a purificação e dizer Bismillah, que significa em nome de Allah. Depois, na sequência, lavar as mãos até o pulso 3 vezes cada, começando pela mão direita. Passo número 3, pegar a água com a mão direita e enxaguar a boca 3 vezes. Na sequência, pegar a água com a mão direita e enxaguar o nariz 3 vezes. No caso, existe também a outra forma em que a boca e o nariz
são lavados em um único ato, tá? Mas como nosso curso é para novos muçulmanos, então a gente vai visar aqui o que geralmente fica mais fácil para quem está começando agora, que no caso é primeiro lavar a boca 3 vezes e depois enxaguar o nariz 3 vezes. Irmãs, detalhe, não é para beber água com o nariz, tá? Eu fiz isso, eu achava, quando eu via os vídeos, eu achava que quando as pessoas pegavam a água assim, colocavam no nariz, elas engoliam a água com o nariz. E eu fiquei muito tempo sofrendo, engolindo a água pelo nariz, subhanallah. Mas não é isso, tá bom? Então eu já vou deixar avisado para vocês. É só enxaguar o nariz. Você puxa um pouquinho a água com o nariz e você assoa para a água sair. Não precisa engolir a água, tá bom? Próximo passo, lavar o rosto 3 vezes. Próximo passo, começando pela mão direita, lavar os braços até o cotovelo 3 vezes. Na sequência, molhar as mãos e em seguida passar elas por cima da cabeça e limpar o interior das orelhas com o indicador e a parte de trás da orelha com o polegar. Próximo passo, lavar os pés, incluindo os tornozelos, 3 vezes cada, lavando primeiro o pé direito e, na sequência, o pé esquerdo. E para finalizar, dizer Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Quem não souber em árabe, até que você aprenda em árabe, você pode falar essa recordação em português. Ela diz: eu testemunho que não há divindade além de Allah e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Ó Allah, faze-me entre os que se voltam para ti arrependidos e faze-me entre aqueles que são limpos e puros. E esta é a nossa aulinha de hoje. Allah sabe mais, que Ele aceite o nosso esforço em buscar o conhecimento e nos conceda o paraíso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima semana, inshallah.